Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais decidiu que é permitida a venda de milhas. E agora, o que acontece? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus e nesse canal a gente fala sobre tudo relacionado a cartões de crédito, milhas aéreas e viagens. Pessoal, quem já é inscrito aqui do canal há um pouco mais de tempo sabe que eu sou advogado, então quando foi publicada essa decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, eu fui olhar a decisão, eu li a decisão inteira, são 35 páginas de decisão, para tentar entender quais foram os fundamentos principais que motivaram os desembargadores do TJMG a decidir em favor do Hot Milhas, porque nessa ação contendem, estão litigando a antiga TAM e a Múltiplos, que agora é a Latam e a Latam PES, com a Hot Milhas. Então, um dos principais fundamentos que os desembargadores citaram lá no acórdão, na decisão, que reverteu a sentença de primeiro grau para permitir que a Hot Milhas continue comercializando as milhas da Latam PES, foi que durante o processo foi realizada uma perícia e essa perícia constatou que os pontos e as milhas não eram concedidos de forma gratuita. O que isso quer dizer? O custo dos programas de fidelidade já estão embutidos nos preços das passagens que são vendidas e também dos produtos que podem ser adquiridos ganhando milhas. Em outras palavras, falando um português mais fácil aqui, quando você vai comprar uma passagem aérea no dinheiro, a empresa aérea, por saber que já vai ter que te dar as milhas correspondentes àquele voo, já faz um acréscimo no valor da passagem para que compense as milhas que ela vai ter que te dar, já que você pode resgatar essas milhas por um serviço que de fato tem um valor. E isso que a gente nem está falando da aquisição direta das milhas. Quando você compra as milhas em uma promoção de venda e você paga ali 35, 20, 70 reais o milheiro, o que quer que seja, isso é uma aquisição direta das milhas. A Hot Milhas também argumentou que essas cláusulas de inalienabilidade, ou seja, que te proíbem de vender, de alienar essas milhas, somente visam aumentar a taxa de breakage. O que é isso? Aumentar a taxa das milhas que são expiradas. Essa taxa é calculada com a relação do total de milhas expiradas em relação ao total de milhas emitidas no mercado. E por que as empresas aéreas querem que você deixe suas milhas expirar? Toda vez que você acumula milhas, você tem lá na sua conta um saldo, a empresa aérea tem que deixar disponível ali, não que ela faça isso, mas ela está ciente de que em algum momento você pode resgatar essas milhas por um serviço e que esse serviço vai sair do bolso dela. As empresas ainda assim ganham com o resgate de milhas, mas é inegável que essas milhas têm um valor, porque quando você resgata ela pelo produto ou pelo serviço, esses produtos e serviços têm um valor, têm um preço. A partir do momento que você deixa suas milhas expirarem, a empresa não mais precisa se preocupar em te dar um produto ou um serviço em contrapartida daquelas milhas. Então ela pega o dinheiro que estava disponível para você e volta para dentro da operação dela para rentabilizar esse dinheiro. De acordo com informações aqui da Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização, essa taxa no primeiro semestre de 2022 foi de aproximadamente 15%. E conforme eu já falei aqui, quando você resgata suas milhas em passagens, a própria empresa aérea também ganha. Eles sempre deixam uma margenzinha ali em relação ao valor, que eles entendem, que eles sabem que as milhas têm. Então a venda de milhas, se a gente for analisar friamente, todo mundo sai ganhando em termos econômicos. Você, consumidor, vai ganhar porque você vai receber o dinheiro. Os intermediários, que vão ser a Hot Milhas e as agências de viagens, também ganham porque eles vão morder uma parte do que você vai receber. E o programa de fidelidade também ganha porque toda vez que você resgata suas milhas, os programas de fidelidade ganham. E por essa perícia ter constatado que as milhas são adquiridas de forma onerosa pelos consumidores, vai ser aplicada uma regra no direito de que você só pode restringir o direito da propriedade quando isso decorre de uma alienação gratuita. O que a alienação gratuita quer dizer? A alienação é toda vez que um bem sai do patrimônio de uma pessoa para ir para o patrimônio de outra pessoa. Se eu compro um carro, isso é uma alienação onerosa, ou seja, tem um custo. Eu estou adquirindo o carro. Mas se eu recebo uma doação, isso é uma alienação gratuita. O bem saiu do patrimônio da pessoa que fez a doação e entrou no meu patrimônio sem que eu precisasse desembolsar nada, oferecer nenhum tipo de contrapartida para ter esse bem. Então é só nessas situações como doação e testamento que você pode restringir o direito de propriedade da pessoa que está sendo a beneficiária daquele negócio jurídico, daquela transação. A partir do momento que foi provado que as milhas são adquiridas de forma onerosa, você não pode restringir o direito de propriedade dos consumidores
que adquiriram essas milhas, porque isso viola um dispositivo do Código Civil que diz que um dos elementos da propriedade é você poder dispor da coisa da forma que você quiser, da forma que você bem entender. E eu queria ler um trecho da decisão lá do acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que eu achei muito interessante aqui, a forma como se posicionou o desembargador relator. Eu vou deixar um link na descrição que vocês vão conseguir acessar essa decisão. Assim que vocês clicarem, vai ser redirecionado para uma página que vocês vão ter que preencher um CAPTCHA, mas preencham um CAPTCHA lá, vocês vão ser redirecionados para a página do acórdão, vocês vão conseguir ler a decisão na íntegra ou só o acórdão da forma que vocês preferirem. Vamos dar uma olhada aqui no que disse o desembargador relator. Ademais, seria ingênuo imaginar que as companhias aéreas, cada vez mais ávidas por elevados lucros, não incluam no preço da passagem vendida ao usuário o custo dos bilhetes emitidos em razão de resgates realizados pelos participantes e seus planos de fidelização, uma vez que em cada viagem alguns assentos são destinados à premiação. Nesse tipo de relação não há liberalidade da companhia aérea, não há bondade, uma vez que por trás do programa de fidelidade há um negócio extraordinariamente vantajoso para a empresa que o administra e, aparentemente, um pequeno ganho para o consumidor, a depender de um nível alto de consumo vinculado à compra de passagens da companhia aérea ou de outras empresas participantes. E aí, outro ponto muito interessante é que o desembargador relator citou um artigo escrito por um colunista norte-americano falando do programa Advantage da American Airlines, que também, da mesma forma como eu comentei com vocês, vale mais do que o próprio valor de mercado da empresa que é dona dele, que é a American Airlines. Então, nesse artigo, ele faz a tradução. O trecho que o desembargador colacionou do artigo no acórdão diz o seguinte: aliás, curioso é que, ao não se reconhecer a ilicitude dessa atividade extremamente lucrativa executada pelas próprias empresas de fidelização, por via reflexa, ou seja, via de consequência, se impõem ao enfraquecimento ou viabilizam o exercício da atividade das empresas ao proibirem o participante do programa de vender as suas milhas, em flagrante violação à livre iniciativa e ao exercício da atividade econômica. Nesse caso, estaria violando a livre iniciativa, o empreendedorismo dessas empresas intermediárias, como é o caso da Max Milhas e do Hot Milhas. Seguindo aqui com a paráfrase, não há dúvida, assim, que as empresas de fidelização querem só para elas esse mercado e, se for possível, criando um cartel e utilizando-se da força de um monopólio de compra e venda de milhas, às custas do consumidor e da troca por um suposto prêmio e benefício que, na verdade, tornou-se uma lucrativa atividade pelas empresas que a desenvolvem. Então, galera, também nesse artigo aqui, esse colunista ele cita que as empresas hoje ganham muito mais dinheiro vendendo e comercializando as suas milhas do que vendendo passagens em si. A American Airlines, conforme ele cita aqui no artigo, o lucro projetado para o ano de 2019 2020, não lembro muito bem, era de 2,1 bilhões de dólares. E isso é mais do que ela ganha com a operação core dela, que é transportar passageiros. Pessoal, então o que muda com isso? No momento, vamos ter calma, não muda nada. Por quê? O processo só produz efeitos entre as partes que dele participaram e no caso aqui é a Latam PASS e a Hot Milhas. Então a Hot Milhas está permitida a comercializar as milhas Latam PASS. Ainda pode ser interposto recurso por parte da Latam e da Latam PASS, que no processo consta como múltiplos, porém eu acho muito pouco provável em razão de algumas peculiaridades dos recursos para os tribunais superiores, que é o STJ e o STF, que eu não vou entrar aqui no mérito porque isso é uma questão jurídica e não é o escopo do canal. Mas algo que a gente já está vendo é que está se formando uma jurisprudência, uma linha coerente de entendimento dos tribunais de justiça em relação à venda de milhas. Então, me parece que o lado que defende a venda das milhas está ganhando essa discussão e, como vocês puderam ver, os argumentos aqui são bastante fortes. Eu tenho receio, pode ser um receio infundado, de que a regulamentação, a permissão da compra e venda de milhas, da comercialização livre de milhas, vai encharcar o mercado de milhas e isso vai causar uma inflação. Porém, eu não sei até que ponto isso realmente vai acontecer. Eu preciso repensar e estudar um pouco mais sobre como acontece isso nos bastidores para que eu tenha mais fundamentos para defender a minha posição. De toda forma, eu continuo preferindo usar minhas milhas a meu benefício. Mas se no futuro for possível que, tô impossibilitado de viajar aqui, vou vender uma passagem para fazer uma renda extra aqui, sem que isso me prejudique, sem que isso, venha bloquear minha conta, tudo bem, eu não vejo problema em fazer isso. Porém, algo que eu preciso ressaltar aqui para vocês é que nessa decisão não existe qualquer menção à limitação de CPFs das companhias aéreas. Pelo cenário que foi pintado aqui nessa decisão, a limitação de CPFs continua valendo porque isso não foi objeto de controvérsia e nem de pronunciamento judicial. Combinado, galera? E aí, eu quero saber o que vocês acharam dessa decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Qual a opinião de vocês sobre esse assunto? Deixa seu like, se inscreve aqui no canal, comenta aqui embaixo, manda um vídeo para algum amigo que você acha que vai se beneficiar desse vídeo, que vai gostar da análise e eu vejo vocês no próximo.